mas você tem que torcer contra os adversários mais diretos. Isso também é complicado para o Palmeiras, não, Ivan? É complicado, mas ele se colocou nessa situação. Ele não foi competente o suficiente para fazer a pontuação para se classificar, até de uma forma tranquila, como se classificou o Corinthians, para a próxima fase do Campeonato Paulista. O regulamento e o nível da competição é para isso mesmo, né? Para que os grandes possam chegar nas fases decisivas. Com relação à fala do Abel, já que a gente vai entrar nesse assunto, antes de falar um pouquinho a respeito da partida do Palmeiras contra o Botafogo, o Abel, ele não entende nada sobre a comunidade corintiana, sobre a comunidade são paulina, sobre a comunidade santista. Ele tem que falar do Palmeiras e aquilo que o time dele não fez para estar confortável na tabela de classificação, como aconteceu nos últimos anos. Mas é claro que muita gente minimiza o contexto, né? No ano passado, por exemplo, o Palmeiras termina com o Campeonato Paulista conquistado, briga pelo título brasileiro, mas não conquista, né? E para muita gente, o Palmeiras teve uma temporada muito ruim, porque não conquistou nenhum título expressivo. E o palmeirense, ou grande parte da torcida, a gente não pode generalizar, entrou também nessa. Olha, o Campeonato Paulista já não tem aquela importância, porque dá para brigar por títulos mais expressivos. O São Paulo, por exemplo, em 2021, ele sai da fila. E muita gente condenou o clube de emendar uma temporada na outra. Até depois, na sequência, o São Paulo briga para não cair no Campeonato Brasileiro, mas aquela estratégia arriscada, ela deu certo. O São Paulo saiu da fila. E o torcedor pôde, enfim, depois de muito tempo, desde 2012, conquistar um título, comemorar um título. Então, aquela estratégia ela foi importante para que o clube saísse da fila. É claro que o santista, depois dos últimos anos, e principalmente depois de cair para a Série B, se o Santos conquistar o Campeonato Paulista e talvez seja o título mais palpável no calendário, ele vai ficar feliz. É claro que o corintiano, que não conquista um título desde 2019, e para mim, no contexto corintiano, o título paulista tem um peso muito grande, porque ele sai da fila, ele enfim conquista um título, e é óbvio que você conquistando um título, você diminui de alguma forma essa pressão nos bastidores para cima do presidente. Quem é que vai tirar um presidente que acabou de ser campeão, que tirou o time da fila? Não é uma grande fila, mas enfim, tirou o time da fila. Então eu acho que esses contextos, eles precisam ser discutidos. Agora o Abel ele precisa olhar para o time dele. E realmente a expectativa sempre foi alta com relação ao Palmeiras e ficar na primeira fase do Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma, será considerado um vexame. Ontem a gente falou sobre essa frase do Abel, e eu já tinha até comentado com o Bernardo, o Vitão, que é uma forma é uma desculpa preventiva contra um possível fiasco, né? Então, tomando todos os cuidados, ele joga para a torcida e diz: Corinthians, São Paulo e Santos precisam muito mais desse título, que uma vez o Maurício Gagliotti, ex-presidente antes da Leila, chamou de paulistinha, do que o Palmeiras propriamente dito. Mas eu tenho certeza que o torcedor não pensa assim, não. O torcedor quer ver o time ganhar e quer que o time ganhe o quarto título seguido, Vitão. Bom, a gente falou sobre isso ontem, né? O fanfarrão do Ivan Drago assistiu o programa e me colou, como ele faz sempre, copiou a minha opinião, sem a minha classe, né? Que ele é meio tosco, mas falou com outras palavras a mesma coisa. Agora, o seu Maurício Gagliotti falou isso logo depois do eterno 8 de abril de 2018, após o time perder o campeonato, né? E a torcida ficar transtornada, querer quebrar o estádio. Óbvio que... E eu só discordo do Ivan. E quando eu discordo do Ivan, o Ivan costuma estar errado, vocês podem observar isso, quando eu discordo, ele costuma estar errado, num ponto. Eu não acho que é no contexto do Corinthians, eu acho que sempre vale. Eu não minimizo o título. E nem sou idiota de falar que o Paulistão vale a mesma coisa que o Mundial. Não vale. Mas é melhor ser campeão paulista que ser terceiro colocado no Brasileiro. Porque ninguém põe na faixa assim, terceiro colocado, a melhor campanha desde... Não existe. Você dá a faixa. E o São Paulo, que é tricampeão do mundo, quando ganhou esse Paulistão que o Ivan Drago falou, o Muricy Ramalho chorou, a torcida chorou, o Tia Paia lá emocionado, tem amigos são paulinos que viram o campeonato levando o filho para comemorar. Então, título é sempre importante. Se o Corinthians for campeão, que foi o caso que o Ivan citou, evitará que o Palmeiras se consagre tetracampeão, por exemplo, sendo o primeiro na história, como o Palmeiras evitou o tetra do Corinthians em 2019. Então,
ser campeão é sempre importante, é óbvio. Para ser campeão, você não precisa destruir todo mundo. E eu não consigo ver uma correlação que as pessoas fazem, Kaká. Como assim? Não vou ser campeão paulista para ganhar o brasileiro. Como se tivesse alguma ligação. Quer dizer que se eu for mal... Porque o Botafogo fez isso, mas não foi uma estratégia. Não foi assim, vou jogar nada no Carioca, perder treinador, mandar todo mundo embora, porque aí vai dar certo. Foi o que aconteceu. Né? O Atlético Paranaense cansou de rifar o Campeonato Paraense, jogar com sub-20 e nunca foi campeão brasileiro nos pontos corridos. Quer dizer, não tem nenhuma correlação de uma coisa com a outra. Então o campeonato vale. O seu Abel Ferreira é treinador do Palmeiras. Não é do Corinthians, não é do São Paulo, não é do Santos, não é de ninguém. Ele tem que cuidar do time dele por questão de educação e princípios. O que ele faz é terceirizar, mas a reação dos palmeirenses sobre essa campanha, a possível desclassificação, que nem é uma desclassificação, para mim deixa muito claro que é uma diferença gigantesca do sentimento de arquibancada com o sentimento de imprensa e rede social. Quem torce para o Palmeiras e vai no estádio, tá louco que o time não vai se classificar. Então, isso para mim é muito claro. A pressão que acontece, a reclamação, até acho exagerada, porque no contexto é o atual tricampeão paulista, um time que ganhou 2 Libertadores recentemente, foi campeão brasileiro recentemente, ganhou a Copa do Brasil recentemente. O contexto do Palmeiras devia ter uma paciência maior que o corintiano e o São Paulino. Mas no mundo real não há essa paciência, e uma possível eliminação hoje ou domingo será para mim um grandíssimo vexame.